Boa noite, Brasil! Seja muito bem-vindo à TV Pai Eterno. Hoje é sexta-feira, dia 25 de junho, dia especial. Sabe por quê? Porque começou a Romaria do Divino Pai Eterno. E você está vendo realmente um estúdio diferente, claro. Nós estamos ao vivo aqui direto da capital da fé de Trindade, bem ao lado do Santuário Basílica. E é daqui que nós vamos apresentar hoje o Jornal Brasil Hoje para você. Você vai ver hoje, começa então a Romaria virtual e ao vivo. O Bispo de São Luís de Montes Belos fala com a gente sobre o maior evento religioso do Centro-Oeste. E mais, a CPI da Covid, os desdobramentos dessa sexta-feira. O servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo, e o deputado federal, Luiz Miranda, foram ouvidos na CPI. E ainda, uma pesquisa mostra que muitos adolescentes e jovens abandonaram as salas de aula durante a pandemia para trabalhar. Todos os detalhes e muito mais você vai acompanhar agora comigo aqui no Jornal Brasil Hoje, especial dessa sexta-feira. Olá para você que está acompanhando aqui na TV Pai Eterno, o Jornal Brasil Hoje. Falamos direto de Trindade, a capital da fé aqui do estado de Goiás. Estamos em Romaria e com muita alegria a gente começa o nosso programa. Vamos começar falando da festa em louvor ao Divino Pai Eterno, que teve início hoje, logo cedo, com a oração do Santo Terço e uma programação toda especial para você, devoto, acompanhar na segurança do seu lar. É claro, ainda estamos em pandemia e por isso, mais um ano, a Romaria acontece de forma virtual. E para falar com a gente ao vivo, Dom Lindomar Rocha Mota, Bispo de São Luís de Montes Belos, em Goiás, ao vivo participando com a gente. Dom Lindomar, muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal Brasil Hoje. Boa noite, uma alegria muito grande. Eu que também sou romeiro do Pai Eterno, romeiro e também vizinho, já que os limites de nossa diocese de São Luís de Montes Belos conflui ali com Trindade, com o Santuário. Então, para nós é sempre motivo de alegria e de festa em dobro, nós que estamos tão próximos. Pois é, o senhor está bem aqui do lado, motivo de alegria para a gente. Eu queria que o senhor falasse com o nosso telespectador do Brasil inteiro o que significa a Romaria do Divino Pai Eterno. Olha, de maneira geral, a Romaria para o nosso povo é um movimento que a gente faz na busca da compreensão, do encontro com o sagrado. E a procura e a busca em torno do Pai Eterno é marcada principalmente por essa necessidade que é profunda no coração do cristianismo, que é estar em movimento. Nós estamos sempre em movimento, à procura do sagrado, à procura de Deus. E essas experiências ou lugares de experiências vão surgindo principalmente por escolha do nosso povo, do romeiro, que ali se sente então abraçado, acobertado pela presença do divino. É uma presença forte, marcante para todos nós aqui do Centro-Oeste, mas hoje podemos dizer que é marcante também para todo o povo brasileiro. E eu queria que o senhor falasse para a gente sobre o tema da Romaria deste ano. Esse ano nós vamos fazendo nesse novo modelo, no modelo digital, né, dado a questão da pandemia que nós estamos vivendo, estamos também nos adaptando melhor, de algum modo, a viver e a expressar a nossa fé. Nós, então, sentimos essa necessidade de celebrar como é possível. E é possível que a gente celebre, que a gente faça essa celebração, sem prejudicar também a nossa saúde, as nossas vidas. A gente se adapta também para viver essa fé e tudo vai girar, então, em torno dessa compreensão. Dom Lindomar, é claro que a gente queria que a cidade estivesse cheia, que as igrejas estivessem lotadas de fiéis, que as pessoas estivessem vindo para cá.
mas esse ano, infelizmente, não é possível por conta da pandemia. E nós estamos, então, com a Romaria Virtual. Fala dessa Romaria Virtual para a gente. Olha, nós estamos diante de uma grande dificuldade mundial do Brasil, nossa região, nossa cidade. A gente sente o peso dessas dificuldades. A gente sente, todos nós sentimos o peso das dificuldades que passamos. Contudo, Deus também nos dá a oportunidade de testar o nosso conhecimento, a nossa inteligência, a nossa fé. E não são as dificuldades que nos impedem de nos colocarmos em movimento. Acho que isso é o mais importante. Quando Deus permite uma dificuldade, Ele permite também que tenhamos a capacidade de superar essas dificuldades. Eu queria que o senhor falasse o seguinte, porque na verdade as pessoas querem vir para cá, mas infelizmente não é o momento. A Romaria Virtual tem o mesmo valor daquela Romaria que as pessoas estão acostumadas? Sem dúvida, sem dúvida. É claro, nós gostamos de estar juntos, de sentir a nossa sensação de proximidade, de fraternidade, além, claro, de exprimir ali a nossa fé. É também um momento de nos unirmos com os irmãos, de estarmos juntos, de vivermos a fraternidade. Agora temos que pensar a nossa devoção para o Pai Eterno, para o Divino, que tanto se faz presente neste santuário quando entramos, ela também inspira em nós uma preocupação do cuidado, o cuidado um com o outro. E aí eu creio que faz parte também da nossa fé, além de exprimir, obviamente, os nossos sentimentos de fé, de amor, de caridade e proximidade, junto a esse sentimento tem o outro que é igualmente importante, a preocupação com os nossos irmãos e irmãs. Então, Deus nos dá essa oportunidade através da TV Pai Eterno, através dos meios de comunicação, graças a Deus, abundantes nos dias de hoje, e que nos permite estarmos continuamente neste caminho. E o que importa, no fim de contas, é a gente demonstrar o nosso apreço, o nosso amor a Deus e aos irmãos e irmãs. As pessoas que têm promessas para cumprir, justamente nessa época da Romaria, o que elas devem fazer? Elas devem cumprir de maneira adaptada, né? Em uma situação extrema, assim como em determinados casos, o padre pode liberar a pessoa do cumprimento de uma promessa ou mudá-la por outra, dado a impossibilidade do seu cumprimento. As pessoas que fizeram a sua promessa em casa, que receberam já o seu milagre, receberam já a bênção e por isso se sentem no dever, obviamente, de pagar essa promessa, ou substitua por uma possível, e não vai colocar em risco a sua vida, a vida do seu irmão, ou mesmo pode postergar um pouco. Quem, de algum modo, quiser deixar para pagar essa promessa presencialmente, pode esperar para o ano que vem, porque aí é motivo de força maior. Falo para você que já recebeu a sua graça, já recebeu a sua bênção, já recebeu o seu milagre. Mas entenda, devemos entender que nesse caso nós estamos diante de um motivo de força maior. Participe igualmente da novena, fazendo as mesmas expressões de fé, de amor e de devoção, que vai chegar ao coração do Divino Pai Eterno. Dom Lindomar, muito obrigado. Boa noite ao senhor. Obrigado. É sempre um prazer falar com os devotos e devotas do Pai Eterno. Certo. Gente, nós continuamos falando sobre a Romaria, chamando a Tiara Castilho agora, que traz os detalhes de toda a programação. Olá, Tiara, é com você. Hoje, a nossa Romaria Virtual do Divino Pai Eterno. E chego agora para fazer um convite a você, telespectador,
para acompanhar a programação com muita oração e fé no Pai Eterno. Esse é o segundo ano que o evento acontece de forma virtual e o motivo por causa da pandemia do novo coronavírus para evitar a aglomeração. Daqui a pouco, às 7h30 da noite, tem a novena solene, que será todos os dias desse horário, até o fim da festa. Também tem a opção de você acompanhar e rezar às 3 da tarde. Agora, olha só, amanhã a programação é extensa e foi pensada em você, devoto. Veja, às 5h30 da manhã tem o Santo Terço. Na sequência, às 6 tem a Santa Missa. 7 da manhã, o Bom Dia Romeiro. Às 2h30 da tarde tem Romeiros em Casa. Em seguida, a novena solene. Às 5h15 da tarde, o devocional de São José. Depois, vocês acompanham a Santa Missa. À noite, às 7h15, tem Romeiros em Casa e 7h30 a novena solene. E você encontra toda a programação no site eterno.com.br e ainda nas nossas redes sociais. Vamos juntos participar dessa romaria virtual com muita fé, né, Jordevar? Agora eu volto com você aí no estúdio. Com muita fé, com muita alegria. Obrigado, Tiara, pela sua participação. Você está em casa de todo o país acompanhando o nosso programa. Você pode participar da romaria. Faça o seguinte, monte o seu altar, fotografe e poste nas redes sociais e marque também as redes sociais da TV Pai Eterno usando a hashtag Romaria em Casa. A sua foto pode aparecer aqui durante a nossa programação especial da Romaria do Divino Pai Eterno. Vamos mudar de assunto, gente. Vamos falar agora sobre a pandemia da Covid-19 aqui no Brasil. Nós temos dados agora do site do CONAS, mas antes vamos saber aqui os dados aqui dos números aqui no Brasil da nossa pandemia. Infelizmente, nós já atingimos 18.322.760 casos de Covid desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 79.277 casos de Covid-19. Agora, esse é o número mais triste que a gente sempre registra, é o número de mortes. Morreram até agora no Brasil, vítimas dessa doença, 511.142 pessoas. No último período de 24 horas, nós perdemos 2.001 pessoas para essa doença que é a Covid-19. Mas é importante, não é a vacinação que é o único remédio. Por isso a gente sempre traz para você aqui os dados do Ministério da Saúde, como anda a vacinação em todo o país. Vamos então aos números do Ministério da Saúde. Primeira dose. Até agora receberam 68.185.022 pessoas foram vacinadas com a primeira dose. Com relação à segunda dose, nós temos 24.732.252 pessoas vacinadas contra a Covid. Aí pouco mais de 11% da população brasileira receberam a segunda dose. É preciso acelerar, mas a gente tem informações que inclusive chegaram milhões de doses de vacina e isso realmente pode dar um alívio, pode acrescentar o número de pessoas que estão recebendo a segunda dose. Isso é muito bom, graças a Deus, né? Agora a gente fala de um assunto preocupante. Uma pesquisa do Conselho Nacional da Juventude apontou que muitos adolescentes e jovens abandonaram as salas de aula durante a pandemia. Muitos deixaram os estudos para trabalhar. Veja mais detalhes na reportagem da Tiara Castilho. Para muita gente que estava acostumada com a rotina de ir para o colégio, viu a vida escolar mudar completamente com a chegada da pandemia do novo coronavírus no ano passado. Sejam crianças, jovens e adultos, todos precisaram se adaptar para, mesmo de casa, continuar estudando, seja no celular ou no computador. Alguns alunos se adaptaram bem à forma remota, enquanto outros sentiram muitas dificuldades de estudar sem o auxílio presencial de um professor. E teve ainda pessoas que simplesmente desistiram. Uma pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de Juventude com cerca de 68 mil estudantes em todo o país revelou que 56% desses alunos com idades entre 15 a 29 anos que se afastaram da escola durante a pandemia interromperam de vez os estudos.
Os motivos para deixar os estudos de lado foram muitos, mas o principal foi o financeiro. Essa pedagoga explica que é possível conciliar os estudos e o trabalho e que ambos se completam. É possível conciliar o estudo e o trabalho. Apesar de não ser tarefa fácil, é necessário elevar a escolaridade dos jovens e ampliar a qualificação, né, do seu trabalho para reduzir essa baixa qualidade do trabalho e a alta rotatividade desse trabalho, porque nós sabemos que a escolarização, o conhecimento reduz essa questão dessa rotatividade no mercado de trabalho e eleva, né, a qualidade desse trabalho. Apesar do cenário crítico da pandemia da Covid-19, alguns estados no Brasil estão retornando gradualmente às atividades escolares. Agora, o trabalho dos gestores e educadores será de motivar esses alunos a retornar com o mesmo ânimo para as salas de aula. Então, primeiramente, é necessário conhecer a realidade de cada um. E eu digo não conhecer a realidade estatisticamente. Não estou falando de números, né? Estou falando dos fatores pessoais, da questão da individualidade, o contexto de vivência de cada aluno. Que apesar de parecer difícil, né, conhecer a realidade de cada indivíduo, isso não é possível, não é impossível. Porque quando a gente conhece a realidade da escola, quando a gente conhece a realidade de cada sala de aula, nós podemos intervir de forma mais assertiva na questão das fragilidades que acompanham esse aluno. Nós vamos agora para o intervalo, mas é rapidinho, a gente volta e nós vamos falar da CPI da Covid e também da remessa de kits enviados pela Irlanda ao Brasil. Não saia daí, eu volto com o Jornal Brasil Hoje especial, ao vivo, direto aqui de Trindade. O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios. Ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador. Esta casa é para acolher você que é parte desta obra. Esta é a nossa casa. Nova AFIP, TV Pai Eterno. Estamos de volta com o seu Jornal Brasil Hoje, especial nessa sexta-feira, porque começou a Romaria do Divino Pai Eterno e nós estamos aqui, ao vivo, direto da capital da fé. Você percebeu? O nosso estúdio está um pouco diferente, claro. O nosso estúdio está bem ao lado do Santuário Basílica de Trindade. É daqui que a gente vai levar para você todas as informações dessa Romaria linda. Agora a gente vai com outras informações. O Brasil vai receber uma remessa de kit de intubação. É um assunto para a Tiara Castilho. Olá, Tiara, é com você de novo. Olá, Jordeval. Olá para todos nessa sexta-feira. Chego com uma notícia boa. O Brasil vai receber uma doação da Irlanda de cerca de 350 mil euros, aproximadamente 2 milhões de reais, em insumos para o kit intubação, que é um conjunto de medicações utilizado em um paciente que vai passar pela intubação. O procedimento no qual é colocado um tubo na traqueia que fica acoplado a um ventilador pulmonar. O aparelho é muito utilizado em pacientes internados com a Covid-19. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que a Irlanda, olha só, doou para o nosso país mais de 47 mil ampolas do medicamento, o anestésico, que é usado nesse kit intubação. E olha só, de acordo com a pasta, a carga deverá chegar aqui no país, no Aeroporto Internacional
de Guarulhos, em São Paulo, na próxima terça-feira, dia 29 de junho. Já, segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a ajuda chega ao Brasil na próxima segunda-feira, dia 28. Então, ou segunda ou terça-feira, o nosso país recebe essa doação da Irlanda. Volto com você aí no estúdio, Jordevar. Certo, estou torcendo aqui para chegar logo, viu? E falando em pandemia, a gente conversa agora sobre a CPI da Covid, que você tem acompanhado os desdobramentos diariamente. Hoje, o vice-presidente da CPI da Covid, o senador Randolfo Rodrigues, afirmou que não há inquérito aberto na Polícia Federal para investigar os indícios de irregularidades na compra da Covaxin e que somente hoje o presidente Jair Bolsonaro determinou a abertura do processo. Vamos ver o que ele disse. Questionamos de imediato na quarta-feira, não obtivemos resposta oficial, mas já temos resposta extraoficial que nenhum inquérito foi aberto. Fui surpreendido com a informação de hoje que hoje o presidente da República, ao que parece, determinou a instauração de inquérito. Eu louvo a iniciativa, mas é um pouco tardia, né? A denúncia ao presidente da República chegou em 23 de março. Se ele só abriu o inquérito agora, primeiro, há um reconhecimento que há indícios, né, da parte do próprio presidente da República. Segundo, é algo tardio. É o que ocorre somente depois, somente na data de hoje, quando nós temos o depoimento do servidor e do irmão dele aqui à Comissão Parlamentar de Inquérito. Um dia importante hoje no Senado Federal. A CPI da Covid-19 escuta neste momento os irmãos Miranda, que denunciaram irregularidades na compra da vacina Covaxin. De Brasília, Elton Moreira volta agora com mais informações. O deputado federal Luiz Miranda e o seu irmão, que é servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Fernandes Miranda, prestam depoimento na CPI da Covid-19. Diferente dos outros dias, hoje a sessão começou agora à tarde, por volta de 3h30, e o deputado chegou sobre forte escolta e usando colete à prova de balas. Os dois depoentes são responsáveis por apontarem possíveis irregularidades do governo na compra da vacina indiana Covaxin. O contrato de R$ 1 bilhão e 600 milhões de reais é alvo de investigação do Ministério Público Federal. O parlamentar afirmou ainda que alertou Bolsonaro sobre as suspeitas de irregularidades nas negociações. Vamos acompanhar agora alguns momentos importantes de hoje. Eu escrevo por ajudante de ordem do presidente da República, por conta de que reconheço que o presidente deve ter uma agenda bem complicada e está sempre do lado dele. Aí eu coloco: boa tarde, Diniz. Avisa ao presidente que está rolando um esquema de corrupção pesado na aquisição de vacinas do Ministério da Saúde. Não esquece de avisar o presidente. Depois não quero ninguém dizendo que eu implodi a República. Já tem PF e outra expressão que não deveria ter usado. Volto a dizer, me estranha a base do governo ficar contra quem está defendendo o dinheiro público, a saúde, salvar vidas. O Palácio do Planalto nega qualquer problema na compra desse imunizante, mas esse é um assunto que ainda terá muitos desdobramentos aqui em Brasília e a gente segue acompanhando tudo por aqui. Tá certo, obrigado, Elton, pelas suas informações. Você aí de casa, de todo o Brasil, tá percebendo que o programa hoje está diferente, está mais alegre, não é? Porque nós estamos ao vivo aqui direto de Trindade. Eu quero pedir imagens agora do Santuário Basílica, tá vendo aí, olha? Tá vazio, mas é assim mesmo. A nossa romaria é virtual, mas sempre a gente chama a sua atenção porque a programação está muito intensa. A TV Pai Eterno começa ao vivo logo às 5h30 da manhã, com programação aqui mostrando tudo para você. E nós estamos no ar 24 horas. Isso é importante, não é isso? Bom dia, Romeiro, 7 horas da manhã, Padre Wellington. Você pode acompanhar esse programa que também é uma novidade aqui na nossa Romaria do Divino Pai Eterno. Tem programação também ao vivo o tempo inteiro. 2h30 da tarde nós temos a Caísa Portalupe com Romeiros em Casa. E daqui a pouquinho, né, logo depois do jornal, nós vamos ter a Vanessa Lobo, a minha colega de trabalho também, fazendo ao vivo aqui Romeiros em Casa, a segunda parte dessa programação especial. Gente, a Romaria do Divino Pai Eterno está completando 181 anos de vida. Imagem linda essa que você está vendo. E olha só, o tema deste ano é: diante de vós somos todos irmãos.
Isso é importante, não é? Você que está ligadinho no programa, preste atenção. Daqui a pouquinho, às 7h30, nós vamos ter a novena solene aqui na Basílica. Olha, quem vai celebrar essa novena é o arcebispo de Brasília, Dom Paulo César. Então, terminou o jornal, você fica ligadinho aí, porque tem muita programação para você, tá bom? Essa é a Romaria do Divino Pai Eterno, romaria virtual, mas você não vai perder nada. Agora a gente traz mais uma notícia boa para você. Olha só, a confiança dos empresários do comércio aumentou em junho em comparação com o mês de maio. Essa foi a primeira elevação do ano. Por isso, a nossa equipe preparou uma matéria especial mostrando os impactos dessa mudança na economia. Vamos acompanhar. A crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19 vem dificultando a vida de trabalhadores e principalmente de setores comerciais. Muitos estão passando dificuldades e outros tiveram que fechar as portas como medida para evitar maiores dívidas. Porém, o índice de confiança do empresário do comércio cresceu 12,2% em junho, na comparação com maio. Essa foi a primeira alta do ano e veio depois de 5 quedas consecutivas. É o que aponta a pesquisa divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Fruto de uma boa recuperação da atividade econômica que a gente imagina, né, que possa estar ocorrendo no mês de junho, tá? E no caso do comércio, em particular, em virtude das vendas dos dias dos namorados, né, isso também implica, né, uma boa movimentação em termos de serviços, né, bares, hotéis, restaurantes também, uma movimentação assim, fazendo com que o dinheiro circule mais na economia e também resultado de algumas medidas de política econômica que o governo vem tomando de maneira a favorecer, tá, não só ao consumo, bem como algumas medidas para as empresas. Na comparação com junho do ano passado, a confiança do empresário avançou 47,6%. De maio para junho, o principal aumento foi observado nas condições atuais, que cresceu 19,3%, impulsionado pela maior satisfação com a situação atual da economia, representado por 29,3%. A expectativa em relação ao futuro apresentou alta de 11,6%. Já a intenção de investimentos subiu 8%. Apesar desses índices, muitas áreas ainda precisam de mais fôlego para se recuperarem. No aspecto do comércio, aquelas áreas que foram as mais atingidas com a crise, né? Na medida em que as pessoas passaram a circular menos nas ruas e se recolheram mais em seus domicílios, né? Por exemplo, a questão de vestuário, também do combustível, e a questão dos serviços no turismo. O economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Antônio Everton, avalia também quais as perspectivas para o futuro. A avaliação que a Confederação Nacional do Comércio faz é a de que o pior já passou, né? Como toda crise tem um começo, meio e um fim, né? E essa a gente, né, espera que o fim seja cada vez mais próximo, na medida em que, né, mais pessoas vão sendo vacinadas. A maior confiança das pessoas de irem à rua para poder realizar seus anseios de consumo também tem a ver com as perspectivas de crescimento da economia e do setor de serviços em particular. Isso é bom, né? E você tem acompanhado todos os noticiários, a busca por Lázaro Barbosa, suspeito de vários crimes, que está sendo procurado na região de Cocalzinho, próximo ao entorno de Brasília, há 17 dias. E esta noite, 2 pessoas foram presas acusadas de ajudar o criminoso na fuga. Só que essa prática de ajudar um criminoso também é crime. Sobre este assunto, a gente conversa agora ao vivo com o advogado criminalista Roberto Serra. Doutor Roberto, boa noite ao senhor, seja bem-vindo. Boa noite, é uma satisfação estar falando aqui com vocês. O prazer é nosso em recebê-lo. Ajudar criminoso é crime? Sim, é um crime previsto no Código Penal, no artigo 348, denominado de favorecimento pessoal. Esse crime ele prevê uma pena que vai até 6 meses de detenção. É uma pena pequena,
mas está previsto no Código Penal como crime. Agora, nesse caso, aquelas duas pessoas que foram detidas, elas também estavam com armas. Isso aí complica a vida delas também? Sim, na verdade, o que está mantendo efetivamente as prisões, num posicionamento técnico, né, é exatamente essa questão da arma. Se for enquadrado no crime de posse de arma de fogo, a pena ela é uma pena menor, ela vai até 3 anos de detenção. Se essas pessoas forem enquadradas no crime de porte, que é transportar a arma de fogo, aí a pena é maior, aí a pena ela pode chegar até 4 anos. Então, dependendo do enquadramento, se for enquadrado no crime de posse de arma de fogo, isto é, a pessoa guardava a arma ilegalmente em casa, é uma pena que vai até 3 anos. Se essa pessoa for enquadrada como porte de arma, que é transportar a arma consigo, aí a pena vai até 4 anos. Então, vai depender do enquadramento. A depender do enquadramento, isso interfere na manutenção ou não da prisão dessas pessoas. Eu queria saber do senhor, porque o que a gente ouviu é que essas pessoas, por exemplo, forneceram comida, forneceram arma, deram informações sobre como estava o andamento do trabalho da polícia para esse criminoso. Isso aí é agravante? Não, isso caracteriza exatamente o auxílio à subtração da ação da autoridade pública, né? O crime de favorecimento pessoal, ele envolve exatamente essas características que você mencionou. Qualquer tipo de auxílio dado a alguém para que esse alguém subtraia-se à ação de uma autoridade pública, no caso da polícia, e esse alguém é autor de crime, ele responde por esse favorecimento pessoal. Não há, digamos assim, uma agravante, a não ser quando a pessoa presta um auxílio a filho, a pai, a irmão, aí ele ficaria isento da pena, que não é o caso, né? Mas o caso, ele se enquadra mais no crime de favorecimento pessoal, que a pena, como eu disse, ela é pequena. Doutor Roberto Serra, o Jornal Brasil Hoje agradece a participação do senhor. Tenha uma boa noite. Muito obrigado, boa noite. Olha, eu infelizmente não entendo uma situação como essa. Como é que alguém pode se prestar ao trabalho de ajudar um bandido, um assassino como esse, que já matou várias pessoas, a se esconder da polícia? Nesse caso aí, gente, o bandido não vai vencer, não. A polícia vai, sim, com certeza, pegar esse criminoso. O ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou hoje ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, a proposta que busca reformular as regras do imposto de renda. O Elton Moreira traz mais informações direto de Brasília. Com o projeto do Ministério da Economia, a faixa de isenção do imposto de renda vai passar de R$ 1.900 para R$ 2.500. Esse valor é menos da metade do que o presidente Jair Bolsonaro havia prometido na campanha eleitoral. Na época, ele falava em dar isenção para quem ganhasse até 5 salários mínimos, o que dá aí R$ 5.500. O governo alegou que não chegou nesse valor por causa do impacto na arrecadação. Lembrando que essa proposta ainda será avaliada pela Câmara e pelo Senado, mas se aprovada, ela vai beneficiar mais de 5.600.000 trabalhadores que não terão mais que pagar o imposto. Toda essa articulação faz parte da segunda fase da reforma tributária, que tem o objetivo de simplificar o sistema de tributação brasileiro. E para compensar a perda de arrecadação com a isenção do imposto de renda para um número maior de contribuintes, o governo propõe ainda a volta da cobrança dos lucros e dividendos que as empresas pagam para os seus acionistas como remuneração. Vale destacar que, segundo Paulo Guedes, o imposto de renda para empresas também será reduzido. Hoje o tributo é de 25%, só que pela proposta ele cai para 22,5% em 2022 e para 20% em 2023. Vamos dar agora um giro pelo mundo para saber as principais informações do dia. Subiu para 4 o número de mortos no desabamento parcial de um prédio na região de Miami, nos Estados Unidos. A prefeita Daniela Levine Cava confirmou os números na manhã desta sexta-feira. Um abrigo improvisado da Cruz Vermelha
virou o ponto de referência para familiares de desaparecidos e moradores do prédio. Parentes dos 99 desaparecidos no desabamento também buscaram um abrigo para tentar conseguir informações sobre possíveis resgatados. Os bombeiros e as unidades caninas seguem trabalhando nos escombros. Retomar o uso de máscaras em ambientes fechados. Essa foi a última decisão do governo de Israel anunciada nesta sexta-feira, que impõe o retorno da obrigatoriedade do uso do item de proteção contra a Covid-19 em locais públicos fechados. A medida veio após um aumento do número de contágios, registrado desde a última segunda-feira. Israel também já havia anunciado na quarta-feira o adiamento da reabertura do território aos turistas, devido a preocupações sobre a possível propagação da variante Delta. Depois de meses de negociações entre a Casa Branca e o Congresso, o presidente americano Joe Biden anunciou um acordo com um grupo de senadores republicanos e democratas sobre o plano de investimento em infraestrutura. De acordo com a imprensa americana, esse plano inclui mais de 550 bilhões de dólares em novas despesas, além da realocação de outros recursos, por um valor total de cerca de 950 bilhões. Embora represente um grande avanço, este acordo não marca o fim das discussões. O quadro Opinião de hoje fala sobre o aumento das desigualdades. Olá, irmão Diego. Boa noite, Ordevar, e boa noite para você que sintoniza o Jornal Brasil Hoje. Os números da edição deste ano do relatório sobre riqueza global, feito pelo banco Credit Suisse, confirmam o que a gente vê nas ruas e sente no coração. A desigualdade social aumenta e o brasileiro está cada vez mais infeliz. O fenômeno de concentração de renda foi identificado em outros países pesquisados, como Rússia, Estados Unidos, China e Índia. Mas no ano passado, o Brasil atingiu o pior nível de desigualdade em pelo menos 2 décadas. É líder mundial em desigualdade. Já a outra pesquisa, feita pela Fundação Getúlio Vargas, mostra que o Brasil atingiu, em 2020, a pior nota média de satisfação com a vida desde 2006. Como é que se mede isso? O brasileiro hoje precisa trabalhar muito mais para garantir o essencial para a sua vida. E a gente sabe, por exemplo, que cuidado com a saúde, educação e lazer muitas vezes nem entram como critérios de essencialidade para um brasileiro. Tudo isso é parte de um contexto global em que a pandemia tem sim uma forte influência. Mas o desempenho do Brasil é ainda pior que outros países e a razão está nas políticas públicas que estão sendo aplicadas no país, especialmente na parte de baixo da pirâmide social. Está difícil gerar emprego nesse país. A carga tributária é muito pesada. São muitas as reformas necessárias e urgentes. Mas aqui, a política partidária, tanto no Executivo como no Legislativo, anda muito ocupada com questões que podiam ficar para depois. O resultado está no bolso e na mente de cada brasileiro. Estamos terminando mais uma edição do Jornal Brasil Hoje e esse foi especial. Você viu que nós estamos aqui direto da capital da fé, o nosso estúdio aqui ao lado do Santuário Basílica. Segunda-feira, 6 da tarde, de novo aqui. Grande abraço para você, fique com Deus e bom final de semana.